Olá, povo de Deus, 29º domingo do tempo comum, 18 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 45, de 1, 4 a 6 e de 1 Tessalonicenses 1 a 5b e de Mateus 22, 15 a 21. Nossa primeira leitura de hoje é do segundo Isaías, do chamado Livro da Consolação, que abrange os capítulos 40 a 55. E nosso texto tem como contexto a fase final do exílio entre 550 e 539 a.C., tempo da decadência do Império Babilônico e a ascensão do Império Persa com o rei Ciro. Com essa troca de imperador, os exilados podiam sonhar com alguma possibilidade de libertação. Porém, o libertador não sairia do meio do povo como eles esperavam, mas seria um rei estrangeiro. Ou se admitia que Javé tivesse se servido de um estrangeiro para libertar seu povo, ou que Javé já tinha se cansado mesmo do seu povo. Frente a essa situação, era importante deixar claro que há um só Deus e que qualquer outra perspectiva é idolátrica. Por isso Isaías afirma: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Desta forma, fica claro que o rei Ciro, facilitando a repatriação dos exilados, estava sendo, mesmo sem saber, um instrumento nas mãos de Javé, pois é Javé que de fato liberta seu povo do cativeiro. Deus é livre para escolher os caminhos de salvação e não se prende a critérios humanos. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 5b. Tessalônica era a cidade mais importante da Macedônia no século I da nossa era, com um importante porto marítimo e intenso comércio. Era também lugar de convergência de muitas religiões. Nela, os cultos locais coexistiam lado a lado com todo tipo de propostas religiosas vindas de todo o Mediterrâneo. A primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento, ali pelos anos 50 ou 51. O texto de hoje tem um endereço explícito: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Também apresenta um extrato de uma longa oração colocada no início da carta, na qual Paulo dá graças a Deus pelo comportamento exemplar dos Tessalonicenses, apesar das provas que tiveram de suportar. Permanecem fiéis ao Evangelho, chegado a eles não somente por meio de palavras, mas pela força do Espírito Santo. E Mateus 22, de 15 a 21. O nosso texto de hoje começa com um comportamento eivado de hipocrisia da parte de fariseus e herodianos que tentam fazer uma pegadinha para Jesus. Claro que Jesus não acreditou em uma só palavra do que lhe disseram. Mestre, sabemos que é sincero e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer, é lícito ou não pagar tributo a César? Com essa maneira hipócrita de se dirigir a Jesus, eles queriam mesmo colocar Jesus numa situação daquelas que popularmente conhecemos. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega.
Por isso, nosso texto diz que Jesus conhecia a maldade deles e lhes retruca: por que me preparais uma armadilha? Jesus, uma vez mais, não só se safa da armadilha que lhe prepararam, como coloca seus adversários, sim, em maus lençóis. Acto seguido, Jesus lhes diz: mostrai-me a moeda do imposto, e lhes pergunta: de quem é a figura, a imagem e a inscrição desta moeda? Eles não tinham outra resposta a não ser dizer: é de César. Frente a isso, Jesus lhes diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse episódio se passa em Jerusalém. Já estamos no capítulo 22 de Mateus e o confronto final entre Jesus e a cúpula judaica se aproxima. Jesus sempre deixou claro que quem recusou a salvação foi Israel. E para isso ele se serviu de algumas parábolas que lemos nos últimos 3 domingos. São elas: a dos 2 filhos, a dos vinhateiros maus e a do banquete para o casamento do filho do rei. Os líderes judaicos tinham entendido muito bem que essas parábolas se referiam a eles, que recusaram todos os convites de salvação feitos por Deus a eles, e que agora estavam rejeitando o próprio Filho de Deus. Tramaram então de todas as formas para pegar Jesus em alguma contradição, e o texto de hoje era mais uma dessas tentativas. A questão do imposto era muito polêmica entre os judeus, pois, enquanto a aristocracia judaica aceitava a cobrança do imposto e se coligava com o Império Romano, havia movimentos judaicos frontalmente contra os impostos. Por isso, qualquer resposta que Jesus desse à pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César, agradaria a uns e desgostaria a outros. A resposta de Jesus os desconcerta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, de cara, Jesus está dizendo a eles que César não é Deus. Mas o padre Adroaldo, um exegeta jesuíta, nos lembra outras possíveis traduções que nos ajudam a entender o sentido do texto. Por exemplo, retirai de César o que é de Deus, ou não dai a César o que é de Deus, ou ainda, dai a César o que é de César, mas não lhe deis o que é de Deus. E aí, Padre Adroaldo ainda nos diz: o que interessa a Jesus é que deem a Deus o que é de Deus. Isto é, pratiquem a justiça e a misericórdia para entrar em sintonia com o coração do Pai, pois a hipocrisia dos fariseus e herodianos negava a Deus o que lhe era devido. Em outras palavras, não entregueis a nenhum César o que é de Deus, os pobres e os pequenos que são os prediletos do Pai. O reino de Deus pertence aos últimos. Não se pode sacrificar a vida e a dignidade dos indefesos a nenhum poder político, financeiro, econômico ou religioso. Os humilhados pelos poderosos são de Deus e de ninguém mais. Que nenhum poder abuse deles, que nenhum César se imponha sobre eles. Outro aspecto importante a ressaltar de nosso texto é a pergunta de Jesus frente à moeda: de quem é essa imagem e inscrição? Primeiro, ele denuncia que os dirigentes judeus andavam com a imagem de César, o imperador, no bolso deles. Eles que são criados à imagem e semelhança de Deus, trocaram Deus pela imagem de um imperador que os explora e que quer ser adorado como Deus. Pois na inscrição da moeda se encontra o seguinte: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, de um lado, e do outro lado da moeda,
pontífice máximo. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, deixa claro que César não é Deus e que sua pretensão, apoiada pelos judeus vendilhões da pátria, não passa de uma farsa idolátrica. Hoje, que tanto se fala de Deus, é preciso que sejamos capazes de distinguir qual Deus que nós seguimos, para, a exemplo de Jesus, dizermos que os atuais mandatários não são deuses e que perecerão como qualquer outro ser humano. Só o Deus revelado por Jesus Cristo é o nosso Deus. O Deus de Jesus é o Deus da fé proposta e não imposta. César, além de não ser Deus, é um imperador imposto. Os dirigentes judaicos que fizeram uma armadilha para pegar Jesus ficaram de frente com outra armadilha. Vocês querem Deus proposto ou ficar com César imposto? Infelizmente, vemos hoje ainda muita gente preferindo os Césares de hoje. Nossa missão é continuar propondo Deus como o Senhor absoluto de nossa vida. Um beijo no seu coração.